Você já parou para pensar se os pensamentos que você tem, se as ideias que você tem, será que são realmente seus? Será que as ideias são realmente suas? Ou será que você está seguindo certas tendências, você está seguindo a manada, você está seguindo coisas que as pessoas estão fazendo e você vai atrás da multidão mesmo sem você saber? Eu sei que vai ter muita gente que vai falar, não, Thiago, eu tenho opinião própria, né? Tudo que eu penso por mim mesmo. Eu não deixo, né, as influências me contaminarem, né? Isso aí é para as pessoas que são fracas, né? Eu tenho uma mente blindada. Será mesmo que isso acontece? Pessoal, eu tenho estudado muito, né, sobre alta performance, sobre negócios, sobre desenvolvimento pessoal, sobre psicologia, principalmente na área de behaviorismo, né, na área de comportamento. E eu tento passar aqui para vocês as coisas que eu aprendo, né, as coisas que eu tô aprendendo. E o vídeo de hoje eu acho que é muito oportuno. Principalmente a gente está uma panela de pressão em questões políticas, né, em questões às vezes religiosas. As pessoas emitem uma opinião e já vem um monte de gente falando que a pessoa é gado. Será mesmo, né, que você ter sua própria opinião, será que faz de você um gado ou será que o gado são as outras pessoas? Então, o vídeo de hoje eu resolvi passar algumas coisas aqui para você. Eu estava lendo esse livro aqui, muito legal, acho que muitos devem conhecer, Rápido e Devagar, do Kahneman, é bem famoso esse livro. E ele fala, não vou dar spoiler, tá, sobre o livro, mas basicamente ele fala que a gente é regido por dois tipos de pensamento, né? Alguns pensamentos que a gente age muito assim por impulso, através do nosso sistema límbico, né, o nosso cérebro reptiliano, o que quer que seja que você queira chamar. Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui do livro, tá? Mas só para você entender do contexto que eu quero gravar esse conteúdo aqui para você. Então a gente age de maneira rápida, normalmente seguindo certas tendências de outras pessoas. A gente vê pessoas agindo de uma certa maneira, pensando de uma certa maneira, falando de uma certa maneira, tendo certos trejeitos, a gente acaba fazendo mais ou menos a mesma coisa, acaba copiando. Por mais que você seja um PhD formado em Harvard e em Stanford e tenha lá, né, não sei quantos diplomas na sua parede, a gente é ser humano e a gente está sujeito a coisas do ser humano. E grande parte das nossas ações, mais de 90% das nossas ações, elas são tomadas, né, pelo nosso subconsciente. A gente não pensa, a gente não racionaliza muitas das coisas que a gente faz. E por isso que o mundo tá um caos total. E será que dá pra gente se blindar disso? Será que a gente consegue, enfim, evoluir? Será que a gente consegue se destacar, sei lá, né? A gente ser pessoas melhores, pessoas mais racionais, que eu acho que, obviamente, a gente ser racional é muito melhor do que a gente agir pelas emoções e tal. Então é sobre isso que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que se você adotar isso para sua vida, vai melhorar muitos aspectos, como eu sempre falo aqui. É claro, eu gosto muito de falar, a maior parte das coisas que eu faço aqui no canal é sobre empreendedorismo, é sobre você aprender a ganhar dinheiro, ter uma vida mais abundante, uma vida de mais sucesso, mas nada disso é possível se a gente não tiver uma mentalidade correta, se a gente não tiver, enfim, o racional funcionando. Se a gente for atrás das nossas emoções, a gente acaba se perdendo, a gente acaba fazendo um monte de bobagem. Então eu anotei algumas coisas aqui para falar aqui para vocês sobre isso, sobre a questão da mentalidade de manada. O que é mentalidade de manada? Eu anotei algumas coisas aqui. Mentalidade de manada é quando você segue o que todo mundo está fazendo sem parar para pensar se isso faz sentido para você. Às vezes a gente age por impulso, a gente age de uma certa maneira, a gente age de uma maneira que depois a gente olha e fala, meu, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui falar aquilo? Parece que saiu do nada, brotou. Não é do nada, porque a gente tem referências aqui dentro da nossa cachola, a gente tem certas referências, a gente acaba agindo de acordo com os nossos repertórios, com os livros que a gente lê ou que a gente não lê, as coisas que a gente assiste na televisão, as músicas que a gente escuta, as pessoas que a gente convive. Então a gente tem... nós, como seres humanos, nós somos muito plurais, né? A gente tem muitas coisas que a gente tem uma espécie de uma esponjinha que a gente vai atraindo as coisas e formam, né, o nosso caráter, né? As nossas ações são baseadas nisso.
mas muitas das vezes as coisas que a gente age, principalmente quando a gente age por impulso, né, como o Kahneman fala, quando a gente age, né, pensando de forma rápida, normalmente a gente acaba fazendo bobagem. Então, às vezes você tá, sei lá, você tá assistindo alguma coisa, as pessoas estão aplaudindo, sei lá, você vai num espetáculo, você vai num congresso, algumas pessoas estão aplaudindo, às vezes você nem entendeu direito o que a pessoa tá falando, você aplaude também, a gente quer se sentir no meio das pessoas, a gente quer se sentir incluído, né? A gente quer fazer parte de uma turminha, a gente não quer ficar fora, né? Normalmente isso acontece, né? As pessoas normalmente pensam assim, né? A gente não quer ser a ovelha negra, o diferentão, né? O cara é o diferentão, quer fazer as coisas diferentes, a gente quer se sentir incluído. E por isso que acaba, às vezes, a gente acaba criando essa mentalidade de manada, a gente acaba sendo gado, principalmente, como eu já falei, né? Em questões políticas, a gente acaba seguindo o que as outras pessoas estão falando, né? É impressionante isso. Depois eu preciso fazer um vídeo, tem um vídeo que eu gostaria de fazer tem um livro, O Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne de la Boétie. Ele fala exatamente sobre isso. A gente, tendo a opção de a gente ser livre, a gente escolhe ser escravo por uma suposta segurança. A gente precisa que o outro valide, né? Precisa que, sei lá, tem um presidente que fala o que a gente precisa fazer, a gente precisa ter, né, alguém que nos direcione, a gente tem que ter um pastor, um padre, um rabino que fale o que a gente tem que fazer para a gente não ir para a perdição. A gente não consegue, a gente não tem essa ideia, normalmente, né? A gente não tem essa ideia da gente assumir a própria responsabilidade da nossa vida. É impressionante. Então a pessoa às vezes delega para o Estado, o que me arrepia muito, né? Essa responsabilidade de dizer o que a gente deve, o que a gente não deve fazer, o que a gente deve, o que a gente não deve pensar, aquilo que a gente deve, aquilo que a gente não deve consumir, a forma como é que a gente deve agir, e isso é muito perigoso, né? E por isso que eu resolvi também gravar esse vídeo. Eu quero que você saia dessa mentalidade de manada, eu não quero que você seja um gado, eu quero que você pense de forma própria, e isso é muito complicado da gente conseguir, porque aquilo, como eu falei, a gente tem sempre referências. Dificilmente, ou praticamente impossível, a gente não ser enviesado por algum lado. Principalmente, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui que é bem fácil da gente entender. Questões políticas. Então você tem lá divisões, né, que são bem retrógradas, por exemplo, de esquerda e de direita. Nem compactuo com isso, que você já caiu já em desuso há muito tempo. Então, conforme a gente consome coisas, conforme a gente estuda, a gente vai para algum lado. Se eu consumo muita coisa da esquerda, eu vou tender a achar, né, que a esquerda tem razão. Se eu consumo muita coisa da direita, eu vou tender a achar que a direita tem razão. E o outro lado está completamente equivocado, e aí gera uma série de conflitos e tal. É claro que existe uma verdade, existe um caminho bom a ser seguido. Existe aquilo que sempre vai ser verdade, aquilo que sempre vai funcionar. Mas esse tipo de coisa, principalmente coisas que nos apaixonam, né, que a gente fica à flor da pele, acaba complicando bastante a nossa vida. Então, como é que a gente pode entender como que a internet ela ajuda nisso, né, nessa mentalidade de manada? Eu falei aqui sobre a questão, eu notei algumas coisas, sobre como que os algoritmos das redes sociais elas criam bolhas na nossa vida, né? Porque ele começa a entregar qualquer coisa, qualquer rede social, Instagram, TikTok, YouTube, o próprio Google, ele sabe as coisas que você pesquisa lá, ele sabe as suas preferências, né? Facebook, todas as redes sociais funcionam mais ou menos da mesma maneira. Se você começa a ver muita coisa de alguma coisa, ele começa a te entregar mais do mesmo. E aí você começa a se achar um super-herói. Você começa a se achar um detentor de toda a verdade do mundo, né? E você começa a achar um absurdo que as pessoas não pensem igual a você. Poxa vida, será que o fulano não consegue enxergar que isto aqui é a verdade? Que isto aqui é o correto? Que este aqui é o caminho? Será que ele não consegue ver isso? E o fulano está vendo outras coisas. E ele também pensa isso. Mas será que o Beltrano não consegue enxergar que isso é o caminho, que essa é a verdade? E a gente gera esse conflito. Então, quanto mais a gente consome coisas, mais dessas mesmas coisas não são entregues pelas redes sociais. Como que a gente foge disso?
né? Consumindo coisas de outras fontes, né? Então, por exemplo, eu tenho uma tendência bem libertária. Eu acho que o Estado ele é mau, eu acho que o Estado ele mais atrapalha do que ele ajuda. Eu acho que a nossa solução não vai vir do Estado, vai vir da iniciativa privada, vai vir da arte, vai vir, né, da filosofia, a gente estudar o que é verdade e o que não é. Jamais eu acredito que um político vai nos trazer algum tipo de benefício. Normalmente eles, né, pensam só no umbigo deles. E aí, quanto menos estados a gente tiver, menos estado se intrometendo na nossa vida, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, com quem que a gente pode casar, com quem a gente não pode, o que a gente tem que consumir, o que não tem, acho que quanto menos a gente tiver isso, melhor, né? Mas eu leio coisas, né, de autores marxistas, né, comunistas, socialistas, pessoas de outras vertentes, até para poder entender como que essas pessoas pensam. E tem muita coisa, né, ali que faz sentido, né? Não concordo, mas faz sentido, até para poder entender a outra parte. Questões religiosas, a mesma coisa, né? Não, mas eu tenho certeza que a minha religião é a correta, é mesmo, né? Quantas religiões você acha que existe no mundo, né? Você às vezes é um cristão porque você nasceu no Brasil, ou nasceu na Europa, muito provavelmente. Se você tivesse nascido na Índia, você não seria cristão, você seria um hindu. Se você tivesse nascido, né, no Japão, você poderia ser um shintoísta, um budista, alguma coisa assim, ou ser um ateu, né? O que te faz ter certeza que aquilo que você está seguindo é verdade? Não, mas os meus livros sagrados, eles refutam todos os outros. Cara, todos os livros sagrados, para aquela pessoa, refuta todos os outros. Então, é uma outra coisa que eu gosto muito de estudar, né? Eu nasci num lar cristão, né? Aprecio muito o cristianismo, me considero cristão, mas eu estudo budismo, eu estudo, né, hinduísmo, eu estudo outras formas de religião também. E existem verdades em todas elas, e existem muita coisa ruim também em todas elas. Mas é preciso a gente ter isso, a gente precisa ter esses dois polos, né, para a gente conseguir ter um espírito crítico. Como é que você vai criticar alguma coisa se você não sabe? Né? Se você perguntar para a pessoa, voltando ao lado, né, da política, o que é um conservador, o que é um liberal, o que é um libertário, o que é um progressista, o que essas pessoas, o que elas defendem, quais são as ideias que elas defendem, a maior parte da população, tenho certeza absoluta, 99%, sem medo de errar, não vai conseguir dizer para você o que essas pessoas defendem. Mas elas acham que o espectro político delas estão corretos. E xingam as outras pessoas de gado por terem uma ideia diferente. Gado é quem não raciocina, gado é quem não tem um arcabouço de ideias, um repertório de ideias para poder fazer um comparativo e dizer, não, a minha opinião é esta, baseado nisso. Olha, eu já vi um monte de coisa, cheguei a esta conclusão por causa disso. Isso daí não é uma mentalidade de gado, isso é muito pelo contrário, é uma mentalidade de uma pessoa racional, uma pessoa que viu as outras partes, né, e tem a sua própria opinião. Então tome muito cuidado, principalmente com essas questões que despertam na gente paixões. Eu dificilmente discuto política com as pessoas, porque eu sei que elas nem estão preparadas para entender certos conceitos, né? Religião, a mesma coisa. O que eu faço às vezes é dar, olha, você não acha que poderia ser dessa maneira? Ah, mas o que você acha disso? Fazer certas perguntas, né? Como a metodologia do Aristóteles, né? Você não chegar, né, não, você está errado por causa disso. Não, faça pergunta para as pessoas. Ah, interessante o seu ponto de vista, mas você não acha que é meio complicado, meio embaçado por causa disso? A pessoa vai olhar e fala, poxa, é realmente, né? E começar a ter um diálogo. Acho que isso é muito importante. Nós, como seres humanos, a gente está aqui nesse planeta para evoluir, eu acredito. Existe um motivo da gente estar aqui. É uma das coisas que a filosofia estuda, né? A teleologia. Não é teologia, é a teleologia, né? O telos, que é o estudo sobre a finalidade das coisas. Tudo tem uma finalidade, né? Esse vídeo tem uma finalidade. Qual que é a finalidade desse vídeo, desse conteúdo? É despertar em você um espírito crítico, você parar de ser burro, parar de ser manada, parar de ser gado, parar de idolatrar pessoas, idolatrar políticos, idolatrar figuras, né, que você coloca num pedestal achando que vai ser a tua salvação. Quanto mais rápido você aceitar, né, a verdade, que é você que precisa se salvar, é você que tem que ir atrás das coisas e não depender de ninguém, mais você vai ser feliz e mais coisas vão acontecer na sua vida. Espero que esse vídeo seja um chacoalhão aí para você,
para ajudar você nesse sentido, beleza? Então qual que é o perigo? Eu coloquei também aqui. Esse vídeo vai ser bem, eu acho que vai ser bem legal. Espero realmente, do fundo do meu coração, que ajude você. Qual que é o perigo da gente seguir a multidão? Você nunca vai realmente parar para pensar no que você quer. Você vai simplesmente seguir, você vai delegar para outras pessoas, outros sistemas, ou enfim, o que quer que seja, aquilo que essas coisas pensam ser melhor para você. E você não vai ter a sua própria opinião. Por mais que as pessoas falem, não, eu tenho uma opinião muito forte, eu sou uma pessoa de uma opinião muito forte. Não, você não é, você é um bosta. Se você não tem essa capacidade de buscar outras informações, outros pontos de vista diferentes dos seus, às vezes diametralmente opostos aos seus, diametralmente opostos. Você pensa de um jeito, a pessoa pensa do outro. Tá, vamos tentar entender? Vamos tentar entender por quê? Porque não é possível, né? Alguma coisa deve ter ali. E às vezes a gente acaba tirando proveito até para a nossa vida, né? Quantas vezes, faça essa reflexão aí para você, quantas vezes você teve certeza absoluta que você estava correto em um assunto, né? E você tomou uma rasteira e falou, puxa vida, eu estava muito, muito errado, né? Talvez você esteja errado desta maneira rígida, né, engessada que você está pensando sobre vários assuntos, política, religião, enfim, outras coisas que as pessoas consideram, né, importantes. Talvez você, não, eu tenho certeza absoluta, que aquilo que eu estou seguindo, que aquilo que eu estou pensando é o correto. Eu não teria, hoje eu não tenho certezas absolutas, assim, ou são poucas coisas que eu tenho. Hoje eu tenho muito mais a mente aberta, né? Eu me considero uma pessoa mais sábia, e aqui não é vangloriando, é óbvio, você vai acumulando sabedoria, você vai acumulando conhecimento, você vai começando a ligar os pontos, e você começa a ver a dimensão da tua própria ignorância. Você começa a ver o tanto que você não sabe, né? Muitas das coisas que quando eu tinha, sei lá, 16 anos, 18 anos, eu tinha certeza absoluta que eu sabia, né? Hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, o tanto de coisa que eu não sei. Porque conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai lendo, conforme a gente vai aprendendo, a gente começa a ter a dimensão, porque a ignorância é isso, né? Você começa a perceber que a vastidão do conhecimento é absurda, né? A gente sabe pouquíssimas coisas, né? O problema é a pessoa que nem sabe que não sabe e acha que sabe e quer emitir opinião e quer falar que o outro é gado, né? E quer falar que não, você precisa pensar dessa maneira, você tem que se encaixar, você tem que vir dentro da minha caixinha, que senão você não vai, né? Você vai estar pensando de forma errada. Né? Quanta bobeira que a gente faz, principalmente quando a gente é mais jovem, né? Eu não sei, o meu público é um pouco do público que assiste aqui, né, aos meus conteúdos, mas para pensar, né? Quando você era mais jovem, coisas que você acreditava, às vezes você morreria por aquilo, por um ideal, por um pensamento, né? Mas hoje você olha para trás e fala, meu, eu estava muito errado, né? E às vezes pensa nisso, às vezes as coisas que você defende hoje, você pode estar errado também. Tá? Como que a gente evita a mentalidade manada? Como é que a gente vai pensar por nós mesmos? Né? Acho que eu já dei algumas dicas aqui. Questione, duvide, inclusive das suas próprias opiniões, das suas próprias certezas, né? Daquilo que você acredita firmemente que seja verdadeiro. Comece a duvidar, mas não duvidar num bom sentido, né? Não duvidar da tua capacidade intelectual de enxergar as coisas, mas falar, poxa vida, hoje eu penso dessa maneira, não há nada demais nisso, inclusive eu acho que é bacana, olha, eu penso sobre este assunto, eu penso isso, mas se você me convencer do contrário, se eu ver, perceber, né, entender que eu posso estar errado, então vou mudar de opinião. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas, eu acho, do ser humano, né? Da gente ter sim a nossa própria opinião, ser firme nas nossas convicções, enquanto a gente acredita, né, que essa é a melhor maneira, porque a gente está sempre em evolução. Obviamente que daqui a 10 anos, 5 anos, semana que vem, eu não sei, né, muitas coisas que às vezes hoje eu acredito que sejam verdadeiras, né, podem ser
falsas ou não tão verdadeiras assim, não é esta a verdade absoluta. Eu estava indo talvez no caminho correto, mas né, eu tinha que desviar um pouquinho mais para lá, não era bem assim, né, que eu estava pensando. Eu acho isso muito importante. Então questione, né, muito. Faça a tua própria pesquisa das coisas. Eu acho que a autoeducação é uma das coisas mais importantes. Não confie nem na escola. Universidade, pior. A universidade está completamente contaminada por uma certa ideologia, né? Que você tem que seguir por aquilo. Inclusive, isso daí eu falo por conhecimento de causa. Né? Você pode vir, a pessoa pode vir falar que estou errado, né? Mas eu mostro para a pessoa, né, que eu tenho conhecimento de pessoas que frequentaram, né, universidades e tal. Se você foge daquele escopo que os professores querem que você fale, você não consegue passar de ano, senão você vai fazer teu TCC e você vai ganhar nota baixa, né? Porque eles querem que você só mencione aqueles autores, né, que você pensa daquela maneira, e se você pensar de uma maneira diferente, mesmo que você venha com provas, que você venha mostrando que, pô, faz sentido essa minha linha de raciocínio, você não vai passar. Então o que tem muita gente que faz? E de novo, eu falo isso com conhecimento de causa. Eu acredito que você deve conhecer pessoas assim também, né? A pessoa segue, faz o que a universidade, né, o orientando pede lá para fazer, principalmente para passar de ano. Passou de ano, né, pé na bunda, né, da faculdade, né, e aí vai viver a sua vida. Então, não confie nem nisso. Leia vários livros, leia, escute podcast. Eu gosto muito de podcast para a gente ter opiniões diferentes. Veja vídeo no YouTube, né, de opiniões diferentes que você tem, né? Tem vários podcasts que também são transmitidos no YouTube. Às vezes a pessoa fala, eu não vou assistir essa pessoa não porque ela fala coisas que eu não concordo. Cara, por que não? Por que não? Né? Assista e tire as suas próprias conclusões depois. Talvez você vai aprender muita coisa com essa pessoa. Principalmente em assuntos que você nem sabia que você não sabia. Você fala, poxa, nunca tinha parado para pensar. É óbvio que não, porque você só fica consumindo certo tipo de conteúdo, você só fica escutando certo tipo de música, você só fica assistindo esse tipo de filme, olhando certo tipo de livro, né? Ou andando com certo tipo de pessoas. Comece a pensar um pouco diferente. Isso aí vai te trazer muito mais espírito crítico e vai fazer você ser uma pessoa mais sábia, você vai melhorar muito a sua vida. Em 6 meses, tua vida muda completamente, tá? Então, eu quero terminar fazendo um desafio aqui para você, tá? Pode ser a coisa pequena, né? Uma bobeira que você, enfim, tem aí na sua vida. Coisas que você acha que realmente são verdade. São verdades, né? São verdadeiras, né? Comece a questionar, tá? Posicionamento político, posicionamento religioso, certas, enfim, coisas que você realmente acredita que sejam verdadeiras, e comece a escutar o outro lado. Comece a procurar entender o que as outras pessoas que você acha que estão completamente errados, que são gado, que são lixo, né? Por que as pessoas pensam dessa maneira? Né? Será que elas são tão idiotas assim? Tem muita gente que tá? Mas procurar entender, né? Vai fazer você ser uma pessoa melhor, vai fazer você ser uma pessoa até compreensiva, né? Porque talvez você não concorde com o ponto de vista daquela pessoa, mas você entende. Talvez ela está passando por uma situação que você não está passando, né? Você fala, olha, eu não concordo, mas eu entendo essa maneira que essa pessoa pensa. E você começa a ter um coração mais altruísta, você começa a ter, sabe, mais empatia mesmo pela pessoa, você começa a se colocar no lugar dela, né? E as coisas com certeza vão melhorar para você também. Tá certo? Eu espero, né, do fundo do meu coração, que esse vídeo tenha feito você questionar certas coisas. Questione bastante, inclusive as coisas que eu falo aqui, né? Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Né? Eu espero que tenha dado um chacoalhão, né, em você, e que essas informações façam da sua vida uma vida muito melhor. Beleza? Um forte abraço para você e até o próximo conteúdo então. Até mais, tchau, tchau.